Olá, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez no Luau Podcast. Queria convidar você a curtir nossa página, que está só começando por aqui, mas tem trazido aí muita repercussão aqui em Maceió, trazendo personagens da política muito importante. E eu queria convidar você a curtir, se inscrever e deixar você avisado que a gente não vai falar só sobre política não, viu? A gente vai trazer entretenimento. Com formação em análise de sistemas, ele veio de Aracaju. Está há 10 anos aqui em Maceió, na política, fundou o Movimento Brasil e foi um dos responsáveis aí, eu posso dizer assim, pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, levando milhares de pessoas aqui para as ruas em Maceió. Hoje o meu convidado super especial é o Léo Dias, vereador Léo Dias, que é o charada aí do Léo Dias fofoqueiro, né? Mas não faz fofoca não. Mas não faz fofoca não. No máximo faz um golpezinho, né? Como gostam de me chamar de golpista aí, né? Vamos tirar a brincadeira aqui. Show. Léo, eu queria começar conversando com você sobre o seu papel como vereador, né? Eu vou conhecer um pouco de você, mas eu queria começar logo por esse canto assim. Durante esses anos como vereador, você executou a função de fiscalizar, que é a principal função do vereador. Você entrou dentro dos postos de saúde aqui de Maceió, das UPAs, e você viu coisas que eu vi no seu Instagram que a gente conhece aqui na ponta, né? Principalmente a galera ali do Bio, do Jacintinho, aqui vive na parte mais emergente aqui de Maceió. Você fiscalizou, você denunciou, teve resultado, como é que isso andou nos bastidores? O que aconteceu depois da sua fiscalização? Bom, vamos lá. Eu sempre tive para mim que uma das principais funções, na verdade a principal função do vereador deveria ser a fiscalização, né? A gente está acostumado a ver vereador somente indo para a sessão, né, e aparecendo de 4 em 4 anos. Essa foi uma realidade, inclusive ainda hoje se fala muito, né, que o político só aparece de 4 em 4 anos. Eu, desde o início do meu mandato, no dia 2 de janeiro, eu já estava nas ruas fazendo fiscalizações de equipamentos públicos. E no primeiro ano eu me dediquei muito a visitar as unidades de saúde. Eu fui o único vereador da história de Maceió que visitou todas as unidades de saúde. Não me limitei às unidades de saúde, também visitei almoxarifados, por exemplo, onde a gente encontrou uma série de equipamentos guardados há 4, estou falando de ar-condicionados, 80 ar-condicionados guardados há 4 anos, 5 anos, dentro de um almoxarifado, enquanto as unidades de saúde estavam sem equipamentos. Impressoras diversas, milhões de potes de coleta de fezes e de urina, sem justificativa, compras injustificadas feitas pela gestão anterior. Almoxarifado da educação, nós encontramos fardamentos jogados em meio a fezes de roedores e de pombos, enquanto as crianças estavam sem fardamento. Então, enfim, negligência aos montes com dinheiro público. Isso rendeu várias denúncias ao Ministério Público. Inclusive o Ministério Público elogiou o nosso trabalho de fiscalização, que era uma coisa que não acontecia. Hoje, graças a Deus, a gente vê outros vereadores também tomando gosto pela fiscalização, e isso, obviamente, trouxe resultados, né? Por exemplo, se a gente pegar os abrigos infantis, né, daquelas crianças que estão acolhidas pelo nosso município, a gente visitou todas as unidades, e todas elas passaram por reforma ou mudaram de local justamente pelas denúncias que nós fizemos. Nós encontramos em um abrigo, em um dos banheiros, estava uma piscina de fezes, retornando da fossa. Um cenário catastrófico. Estava lá fechado a chave, eu pedi para abrir, resistiram para abrir, mas eu insisti na abertura do banheiro e quando a gente abriu se deparou com essa situação. Então, essas crianças hoje se encontram em novos abrigos, com muito mais estrutura do que o que tinham antes. Então, a gente fica muito feliz quando olha para trás e vê que as coisas estão melhorando. Unidades de saúde sendo reformadas, né, aquelas onde a gente teve lá no início, a gente volta agora e vê que a situação melhorou. Obviamente que ainda tem muito que melhorar, mas as coisas têm acontecido, ainda que não no ritmo que a população desejaria. Mas eu não tenho dúvida de que o trabalho de fiscalização que a gente executa é muito importante. 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu fui em uma escola, me acionaram, onde uma criança com autismo estava fora de sala de aula porque estava sem professores. Eu denunciei na quinta, na terça
o professor estava já na sala de aula. Tinha 3 meses, mais ou menos, que aqueles alunos ali estavam sem professor. Então, esse trabalho de fiscalização, de denúncia, de pedir a solução ao executivo tem ajudado muito a melhoria dos serviços públicos. E aí é por isso que eu digo assim, eu costumo dizer, né, eu não consigo dar conta de todos os equipamentos. Nós temos, por exemplo, 149 escolas, mais 69 postos de saúde, e um vereador só não... É inviável conseguir fazer isso. Tá, mas eu queria te perguntar outra coisa ainda acerca dos postos de saúde. Certo. Já tem, de conhecimento, é público e notório, a gente já ouviu falar de médicos que dormem durante o seu expediente. Já houve alguma eficácia durante essas fiscalizações no termo de você denunciar e de alguém ser punido de fato, para a gente trazer aqui um respaldo para a população? Olha, eu fui lá, denunciei e aconteceu isso. O que aconteceu depois dessas denúncias? Veja, Rodrigo, eu nunca tive a preocupação de sair atrás do médico, se ele estava, se ele não estava. As UPAs, por exemplo, que eu já visitei 30, 40 vezes em meu mandato, nós temos 2 UPAs que são administradas pelo município, que é a UPA do Bio e a UPA do Trapiche. Todas as vezes que eu vou e o médico não está, eu documento para a empresa que é responsável pela administração e para a secretaria. Não importa onde o médico estava, não importa que ele não estava lá, ponto. Se ele faltou, se ele estava de férias, se ele estava dormindo, onde é que ele estava, eu não entro nesse mérito. Mas você não acha que é mais grave se ele tiver assinalado o ponto, por exemplo, lá e está lá deitadinho enquanto tem paciente esperando? Veja, eles têm um intervalo de descanso. Né? Eu não sou, por exemplo, o Gabriel Monteiro. A gente viu muito isso no Gabriel Monteiro, fazendo esse tipo de fiscalização e expondo as pessoas. Eu prefiro não fazer. Né? O meu estilo não é esse. O meu estilo eu não quero saber se o médico estava dormindo. Eu quero que tenham lá os 4 médicos que eram para estar. Ponto. O que ele estava fazendo não me interessa. Interessa que ele não estava trabalhando. Esse é o meu ponto de vista como gestor, inclusive. Então eu tenho que cobrar daquela empresa que os 4 estejam lá trabalhando. O que ele estava fazendo, cabe à empresa ser responsável por isso, e não o médico. Porque se ele está dormindo, a culpa é da empresa. Não é somente do médico. A culpa é da empresa, que tem a obrigação de deixar os 4 médicos lá de plantão. Mas veja só, nas unidades de saúde, por exemplo, eu quando comecei a fiscalizar as unidades de saúde, eu tinha muita dificuldade. Porque eu chegava na unidade de saúde e eu não sabia se o médico estava. Né? Eu perguntava, cadê o clínico? Ah, não tem clínico. Mas como assim não tem clínico? Não, é porque ele está de férias. E a gente hoje não é o dia de vir atender. Então a gente ficava na vulnerabilidade da informação que era dada ali pela pessoa. Aí o que foi que a gente fez? A gente fez um projeto de lei, que inclusive gerou incômodo no Sindicato dos Médicos, que exige que as unidades de saúde coloquem a relação dos profissionais daquela unidade de saúde, não somente dos médicos, com a hora e o dia de trabalho de cada um. Essa lei foi aprovada e hoje é uma realidade no município. Então, a população, hoje, quando chega na recepção da unidade de saúde, vai chegar lá e vai ver, olha, fulano de tal, clínico geral, tem que estar aqui na segunda, na terça, na quarta de manhã. O outro médico tem que estar aqui na quinta, na sexta, à tarde. Hoje, com essa lei que nós aprovamos, é uma lei de minha autoria, a população pode saber se realmente o médico deveria estar ali ou não. E eu, como fiscalizador, agora também tenho meios de saber quem de fato deveria estar trabalhando. Então a gente vê muitos relatos de que os médicos vão embora mais cedo ou não aparecem, né? E isso agora deixa de existir por conta dessa lei, porque agora a gente passa a ter segurança, não somente a gente como fiscalizador, mas a população principalmente, de saber quais são os salários que estão sendo pagos para trabalhar e se efetivamente estão trabalhando. Você é católico, conservador, lhe impulsionou a sua posição pessoal para ser um político de direita, né? Como foi que tudo começou e como que surgiu o Movimento Brasil? Como foi que também surgiu a ideia de apoiar naquele momento o impeachment da então presidente Dilma Rousseff? Então, eu sou de uma família católica, né? A igreja sempre fez parte ali da minha infância, né? Eu cresci num ambiente católico
E eu lembro que na escola o pessoal me chamava de moralista, né? Porque não existia esse negócio de direita e esquerda, ninguém sabia o que era isso, né? Então eu dizia, não, Leonardo é um moralista. Porque eu sempre gostei realmente das coisas muito, muito certas. Então eu sempre fui muito conservador nas minhas percepções da vida. Mas assim, eu não sabia o que era conservadorismo, né? Não existia esse negócio. Isso é muito novo dentro da minha compreensão enquanto pessoa. Eu, em 2011, vim para Maceió, eu trabalhei 10 anos numa empresa de telecomunicações. Assim que eu me formei em análise de sistema, nunca exerci, porque logo fui trabalhar numa grande empresa, virei executivo dessa empresa. Trabalhei 10 anos, depois eu voltei para Maceió. E nessa volta para Maceió, eu vim para empreender, só que em 2012, mais ou menos, eu conheci o Dr. Gerson Aldilon, que tinha um programa na televisão, um programa católico, na TV Maceió, e comecei a apresentar esse programa. E um dia eu fiz uma entrevista com um padre a respeito do aborto. Ele ia fazer uma passeata, um evento, na verdade, anti-aborto, e fui entrevistá-lo. E para entrevistá-lo, eu fui estudar o que estava tramitando no Congresso a respeito do aborto. E ali eu descobri que o PT estava defendendo a descriminalização do aborto, no caderno de teses dele desde 2007. E aí eu senti a dificuldade dele, durante a entrevista, de poder falar abertamente que o PT que estava provocando isso tudo, essa discussão na Câmara. E ali a gente estava perto do processo eleitoral da Dilma. E essa entrevista foi em 2014. Quando terminou, eu digo, olha, eu preciso me engajar, eu preciso dar a minha contribuição nessa luta. Então, o que me levou à política foi isso, não foi outra coisa, foi a questão do aborto. E aí eu comecei a fazer adesivos fora Dilma e Leve o PT junto, eu nunca gostei do PT mesmo, né? Então nunca me agradou o partido. E saí para entregar esses adesivos, encontrei um grupo de médicos que estavam insatisfeitos com mais médicos, e empresários que também estavam insatisfeitos, e ali a gente se juntou, ajudou na campanha do Aécio, mas a gente perdeu a campanha, e logo depois a gente parou e disse, olha, a gente não pode parar agora, a gente se juntou, a gente precisa ajudar o país a se livrar do PT. Cada um por seus motivos, alguns por motivos econômicos, e no meu caso era puramente por uma pauta moral religiosa. E aí a gente fundou o Movimento Brasil, isso foi em outubro, 31 de outubro de 2014. Então, já no dia 15 de novembro, a gente fez a primeira manifestação. Então, dia 31 de outubro, a gente montou. Dia 15 de novembro... A Lagoa Sorrindo. Isso. No dia 15 de novembro, a gente fez a primeira manifestação, né? E aí decorreu 2015, 2016, até o impeachment da ANTA. Da ANTA, foi bom. Cara, como é que você vê, você que levantou essa pauta aí tão importante, e foi o seu ponto de start, o ativismo do Supremo Tribunal Federal em relação a essa pauta aí, que deveria estar sendo voltada pelo Congresso, né? Não só essa, né? Na verdade, assim, eu venho falando e até conscientizando também os meus pares que, assim, a preocupação era um pouco maior, né? O STF vem sistematicamente atropelando os outros poderes, né? Hoje ele não atropela mais o Executivo. Mas até pouco tempo era tudo que o Executivo definia, era 24 horas para poder se justificar, 48 horas para poder se justificar, 24 horas para explicar. Mas com o Legislativo isso tem sido uma sistemática. Então você pega, por exemplo, a questão do marco temporal agora, foi a questão da homofobia, da lei da homofobia, que eu não estou nem dizendo que não tenha que ser uma lei, né, mas que isso tinha que ser definido pelo Congresso. O que é que o STF fez ali? Incorporou a homofobia como injúria racial, né, no entendimento, vamos dizer assim, de inovação. Mas hoje o que precisaria realmente era de um arcabouço legal. A mesma coisa acontecendo, por exemplo, com as drogas, né, a discussão de drogas. E agora vem a discussão do aborto. Então, veja, os ministros, eles não têm a legitimidade popular. Eles não receberam nenhum voto. Eles não foram candidatos legitimados pela população para definir as questões culturais da nossa sociedade. O local para se discutir isso é no Congresso, onde ali está representado o pensamento daqueles que defendem o consumo de drogas e também daqueles que não defendem o consumo de drogas.
que foram escolhidas pela população exatamente para isso. E na hora que a gente vê o STF anulando um outro poder, para que eu vou pagar 513 deputados e 81 senadores? Se 11 cabeças ilustres podem simplesmente resolver tudo. Né? E isso é muito perigoso para todos os parlamentos. Né? Porque o parlamento é a caixa de ressonância do povo. Você acha que essas pautas progressistas têm atropelado outras pautas tão importantes quanto mais para a sociedade? Por exemplo, a saúde, educação, coisa de segurança. Eu acho assim que, na verdade, essas coisas elas sempre aconteceram, mas nunca teve o lado oposto, né? Porque a população nunca participou do processo, né? A população ela aceitava e de uma hora para outra as pessoas acordaram e começaram a se engajar politicamente. E isso incomoda, né, o poder, né? Quando você vê uma tiazinha, uma senhorinha de 50 anos, 60 anos participando da política, né, e dando o seu palpite e transmitindo informação. Isso aqui, na verdade, incomoda aqueles que sempre detiveram o poder da comunicação. A Rede Globo hoje, ela significa muito em alguns locais, né, onde só pega a Globo. Mas hoje, por exemplo, na minha casa, se eu perguntar aos meus filhos de 7 anos o que é Globo, eles não sabem. Agora, eles sabem o que é YouTube. Né? Assiste o dia inteiro o YouTube. Então, a informação ela deixou de ser um monopólio. E aí o que é que eles querem fazer? Calar a voz daqueles com os quais não se concorda. Sobre uma pseudo-democracia, né? Eles se apossam do termo democracia, mas só é democrático aquele que concorda comigo. Quem não é democrático. Isso não é democracia. A democracia vem justamente da diferença de visões, da divergência de pontos de vista. Por que o parlamento é o mais democrático, a caixa mais democrática? Porque lá tem todas as visões distintas. Então, por exemplo, eu costumo dizer, eu não queria uma Câmara de Vereadores com 25 Leonardos. Eu quero que lá esteja representado também um pensamento contrário ao meu, até para se colocar em prova o meu pensamento. Porque eu não sou o senhor da razão. De repente eu posso estar errado em algum ponto de vista. E às vezes as pessoas podem fazer ponderações e colocações que me façam refletir sobre as minhas verdades e de repente eu entenda que eu preciso ajustá-la. Né? Tantas vezes eu já aprendi, a gente às vezes com a gente mesmo, né? Eu digo assim, quantas vezes a gente não já se arrependeu de atitudes que a gente tomou na vida? Tinha um professor meu na faculdade que falava que a verdade é personalismo. Ele é todo metido a filósofo. Ele falava assim, que a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, não quer dizer que ninguém está mentindo. Não, eu entendo que não é bem assim. A verdade, para mim, só existe uma, né? Que está revelada em Cristo Jesus. Ponto. Eu sou católico. Né? Agora, as formas como eu encaro isso podem ser alteradas. Né? Então, às vezes, um ponto de vista seu sobre determinado aspecto pode me fazer refletir de que a sua forma para se chegar a essa verdade pode ter um sentido que eu não tenha enxergado. E eu preciso botar as minhas ideias e minhas convicções sempre em prova. Mas enfim, vamos sair dessa conversa muito profunda, muito né? filosófica aqui. Daqui a pouco eu vou chorar aqui. Ô, velho, deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente o hospital Arthur Ramos foi comprado aí pela Prefeitura Municipal de Maceió, né? Hospital do Coração. Hospital do Coração. 266 milhões. 266 milhões. É. O ex-governador Renan Filho postou nas suas redes sociais que essa compra é suspeita e é equivalente à compra de 7, a criação de 7 hospitais feitos por ele. Os hospitais que não funcionam, né? É fácil construir hospital que não funciona, é só você ir numa UPA e ver a quantidade de gente numa UPA esperando há 5, 10, 11 dias para ser transferido para um leito de hospital e não se tem hospital. Então, na verdade, se construiu prédios, né? Agora, hospital mesmo, parece que não existe. De nome, de marca. Pois é, né? Então, assim, a realidade de quem precisa da saúde pública é essa. As portas dos hospitais todas fechadas. As pessoas têm que ir para uma UPA. Da UPA ser regulado para o hospital. Só que chega na UPA, não se transfere para o hospital, não se consegue leito. Tem lá pessoas com 10, 11 dias esperando uma vaga no hospital para ser transferido. E a compra A responsabilidade das UPAs aqui no estado é do governo. Então, veja, a responsabilidade da regulação é do governo, junto com o município, mas as vagas dos leitos dos hospitais do estado é do estado.
né? E nós temos duas UPAs, que são do município. As outras UPAs são do estado. Quais são as do município? As UPAs do município é Bio e Trapiche. Todas as outras são do governo do estado, administradas pelo governo do estado. E o que é a regulação que eu estou falando aqui? É a transferência. É pegar aquela pessoa daquele leito da UPA e transferir para um leito de hospital. Ora, se foi construído tantos hospitais, inclusive na pandemia, disseram que ligamos 400 leitos de UTI. Conversa, balela. Né? Por quê? Porque se nós sairmos daqui, formos na UPA, vai ter gente lá na UPA esperando para ir para um leito de UTI e não consegue. Tem gente no HGE, nos corredores, esperando o leito de UTI, que não consegue. Né? O que é que o município fez? Comprou o Hospital do Coração, que é o melhor, o mais moderno hospital de Alagoas, um hospital de ponta, de acabamento de primeira, de equipamentos de excelência. Então, um excelente hospital. Está pegando com consultoria do Albert Einstein, né, nesse processo, por 266 milhões. Eu me pronunciei, eu digo, olha, me perguntaram, o valor é muito ou é pouco? Eu digo, não, rapaz, eu não sou corretor da área de saúde para saber quanto vale o metro quadrado. Agora, se a gente levar em consideração que o Hospital Arthur Ramos foi vendido para uma rede particular por 370 milhões, a gente está falando de 260 milhões no Hospital do Coração, não me parece um valor absurdo. Né? Então, não acho que tenha sido um valor absurdo. Eu acho que assim, a preocupação ela deve existir não pelo valor da compra. Né? Eu realmente não tenho essa preocupação. Se tem dinheiro para comprar, ótimo, porque nós não vamos começar do zero a construir um hospital. Maceió era a única capital que não tinha um hospital. Você acha que a gente não tinha que se preocupar no valor da compra? Não, porque, veja, a população está precisando agora, cara. Se o valor é justo... Se fosse R$1 bilhão, você não, acha? Óbvio, aí sim, mas dentro do parâmetro que nós temos hoje, 370 milhões no Arthur Ramos, 266 no Hospital do Coração, eu não considero um valor absurdo. Sim. Eu me preocupo muito mais com a questão da manutenção desse hospital, de como é que vai se dar a manutenção desse hospital, e também dos investimentos que a gente precisa fazer na rede básica. Esses são pontos que a gente precisa ter atenção. A compra, isso aí, na verdade, assim, a oposição está, os calheiros, né, vamos dar nome aos bois, estão incomodados. Por quê? Porque a única crítica que eles tinham ao JHC não pode mais fazer. Que era o hospital, municipal. Semana retrasada estava o paladino da moral, o Renan Calheiros, né? Meu Deus do céu, imagine, ele o paladino da moral, falando que Maceió não tem um hospital, De repente o cara vem e compra um hospital com Albert Einstein dentro, pô. É uma tacada de mexe. Né? O cara pode até não concordar, mas não foi de uma hora para outra. Acho que já estava tendo essa negociação. Ele não fez. Estava, claro. Não fez, não é assim, como estão se dizendo de 15 dias. Ninguém vende um hospital de 15 dias, ninguém compra um hospital em 15 dias. Isso aí é balela. Como que você avalia a atual gestão do prefeito de Maceió? Eu acho que tem muitos acertos e também tem pontos que eu considero que são críticos. Você é situação hoje? Sou situação hoje. E antigamente você era oposição. Eu sempre fui... Eu vou mudar de chave ali, não? Não minha, né? Do prefeito. O prefeito deixou de ser oposição a mim, né? Eu tava no PL e continuo no PL. Ele que tava no PSB veio para o lado bom da força. O lado bom. É. Mas as críticas continuam? Então, veja, eu sempre fui muito justo. Mesmo quando eu não estava do lado dele, eu reconheci sempre os acertos que ele promoveu. Né? E, por exemplo, na área da saúde hoje, nós temos avanços significativos. O Saúde da Gente, a contratação da IGA, que melhorou muito a questão da manutenção nos postos de saúde, que era um problema crítico. Né? Então, quebrava um ar-condicionado, o cara esquece. Vai ser um problema. Vai passar ali o consultório fechado meses, até alguém consertar. Né? Parte de pintura, parte de capinação, coisas do dia a dia de uma unidade de saúde, isso aí foi completamente resolvido. Não completamente resolvido, não, mas assim, muito melhorado com a contratação da IGA. Então foi uma grande evolução para a gestão da saúde. Mas nós temos ainda um problema sério, por exemplo, para marcação de exames. O pronto ainda não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, né, que era o CORA. Então, assim, tem coisas para melhorar, mas tem evolução. Né? A gente tem várias unidades sendo completamente reformadas, tem a compra do hospital, tem o Saúde da Gente, enfim, tem iniciativas.
A parte turística está bem forte. Parte turística, né? Assim, ele é muito bom, né, em chamar a atenção para Maceió. Ele tem feito um grande trabalho nesse sentido. Se me perguntasse assim, qual é a área do governo do JHC que precisa melhorar mais, para mim é a educação. A educação, a gente teve um problema muito sério durante a pandemia. As escolas se deterioraram em termos de manutenção de equipamento durante esse espaço. A gestão do primeiro secretário foi muito ruim na minha avaliação, péssima, né? O secretário Helder foi um desastre e não conseguiu dar o ritmo que se esperava. Com a saída dele, a gente deu uma melhorada com o outro secretário, que era o Neto, né? E agora a gente tem a João Pereira, que precisa melhorar o ritmo para que a gente venha crescer na educação. Então, eu hoje considero assim o ponto de alerta da administração a pasta da educação. Eu tenho ouvido, que eu transito entre as classes sociais, né? Sim. Eu estou ali entre o público A e o D, eu vou ando por todo canto. E uma coisa em comum que eu tenho ouvido da galera que votou no JHC é falar sobre o trânsito. Tem gente que me pergunta qual a formação do secretário de trânsito de Maceió. Será que ele é advogado? Será que ele é engenheiro de outra coisa? Porque ele me pergunta se é engenheiro de tráfego. O que acontece com o trânsito de Maceió? Vamos lá, gente. Assim, a gente perdeu um espaço muito grande da nossa cidade. A gente perdeu uma via muito importante que era a General Hermes. Todo aquele trânsito da General Hermes, hoje ele vem para Fernandes Lima, que já era o caos, né? Então, Maceió hoje está completamente travada. E aí, quando se fala, por exemplo, em abrir o corredor Vera Arruda, né? Para abrir 4 vias, 3 vias indo, 3 vias voltando, né? Ter outras opções. Gerou uma polêmica imensa na sociedade. Maceió é uma cidade que ela é um funil, assim, né? Você vê de cima, ela tem um funil. Então, tudo vem aqui e não tem planejamento. A cidade não foi planejada. Os quarteirões, eles não acabam em linha. Invariavelmente, você tem que andar nas ruas fazendo zigue-zague. Mas ao mesmo tempo chegar. Que acabou o General Hermes, surgiu novas, como o corredor do quartel. Que né? Teve a rota novos investimentos. Veja, existe um acordo de 360 milhões com a Braskem para mobilidade. E aí está se fazendo ali a Durval de Góes Monteiro. Você acha que deveria fechar ainda aquela via da Braskem ali? Não tem algum risco ali, ainda? Na verdade, o que acontece? Hoje estão enchendo as minas, né? Então, o trânsito ali é muito grande de caminhão no sentido de fazer o fechamento das minas, que é prioridade. E eu acho que até o fechamento das minas, por questões de segurança, a Defesa Civil ainda não tomou essa decisão de liberar aquela via. Agora, existe planejamento para vias ali para desafogar Fernandes Lima. Agora mesmo está se discutindo até um problema, o pessoal do Antares tem feito aí algumas reclamações. Tem uma via que vai entrar ali na Tupã e vai ligar com a Menino Marcelo. Mas isso num primeiro momento, mas ela vai desembocar, inclusive, na Rota do Mar. Então aí você já cria uma outra via. Então, existem alternativas que estão sendo criadas dentro de mobilidade para isso. Né? Agora, eu mesmo tenho sofrido muito com o trânsito. Né? Ontem mesmo estava um caos aqui para a gente conseguir passar por aqui para ir para Cruz das Almas. Hoje é um terror. Né? Então, assim, eu sou morador... E houve aquela ali, modificação, né? No trecho no da binário. Vida, no binário. Não, até chegar lá é que é o problema, né? Porque assim, o binário... Houve muito trânsito, houve muita reclamação, terminou com o pessoal... Todos os dias de manhã eu escuto na rádio galera reclamando dessa modificação que o prefeito fez já tem 1 ano, 2. E a galera não se acostumou ainda. Será que não é uma coisa para rever? Porque assim, crítica vai ter. Tudo que mexe Maceió tem um lado... Nem Jesus agradou todo mundo, vai ter gente que vai criticar. Mas tem críticas que se permanecem. E essas seriam um ponto de atenção que eu acho que a gente deveria avaliar. Nesse caso do binário, será que não seria um ponto de o gestor de trânsito aqui em Maceió, ele sentar, dar uma olhada, se isso daí foi um projeto bem feito mesmo, foi bem executado, se não tem uma outra saída? Eu acho que toda decisão precisa ser avaliada constantemente. Né? Agora, eu não consigo enxergar muitas alternativas, porque como é que você pega? Hoje o Maceió cresce para onde? Cresce para a região alta e para o litoral norte. Não tem jeito. Então, como é que o pessoal do litoral norte, quais são as alternativas que o pessoal do litoral norte tem para chegar na região do centro ou da Ponta Verde?
Só tem essa. Não tem outra saída, não tem outra alternativa, não tem vias alternativas. E por isso que a gente precisa fazer um trabalho de abertura de novas ruas, como foi feito com a Rota do Mar, com a Marília Mendonça e algumas outras que foram feitas, inclusive, na gestão do Rui. Né? A Josefa de Mello, acho que foi ele quem entregou. Acho que foi ele. E a Pierre Chalita. Né? Então, assim, eu acho que novas rotas alternativas precisam ser criadas. Fora, senão, não tem condições, não tem via na cidade para isso. Tá complicado andar aqui em Maceió cada vez mais. Difícil, né? Como é que tá o transporte público aqui, na sua visão? Transporte público, rapaz, veja, existia uma previsão na licitação que foi feita de 700 ônibus. Hoje, se eu não me engano, está na faixa de 450 a 500 ônibus rodando em Maceió, em torno disso, entre 400 e 500 ônibus. Não tem um número atualizado. Então, hoje tem menos ônibus do que a licitação previa. Por quê? Porque houve uma mudança de comportamento, de mercado, inclusive. Né? Hoje, os transportes por aplicativo substituíram muito do transporte coletivo. E hoje o grande problema é que não existe um plano de mobilidade urbana. É uma coisa que o Ministério Público tem cobrado muito do município, e eu pessoalmente tenho conversado muito também com o Ministério Público. Você tem que pensar a mobilidade urbana não somente para resolver o problema do carro, mas como as pessoas se locomovem pela cidade e como elas poderiam se locomover. Então é desde o cara que vai a pé, do cara que anda de bicicleta, que pode deixar uma bicicleta em determinado terminal e dali pegar um certo tipo de transporte público, que não se sabe o tamanho do ônibus, se vai ser daqueles grandes, se vai ser do de 50, ou mesmo evoluir para um transporte menor, até para rentabilizar, porque o que acontece hoje, o déficit hoje do sistema de transporte público para qualquer capital, não é só Maceió, é imenso. Hoje, a prefeitura deposita, né, paga, subsidia o valor do transporte das pessoas em mais de 70 milhões por ano. Tem que pagar as empresas de ônibus. O valor da passagem não paga a operação. Né? E hoje o município tem que pagar esses 70 milhões todos os anos para poder ter o passe livre, para poder dar a diferença do valor da passagem entre o que o cara paga e o que devia ser. Né? Então é um sistema completamente deficitário. Mas você fala o que devia ser, você fala em valor percebido ou você fala numa continha feita numa planilha, dizer, ó, o custo de operação é esse, e isso daí tinha que ser pago dessa forma. Exatamente. É dessa forma? Exatamente isso. Porque quando eu penso em valor percebido, eu penso que eu passo sempre na Fernandes Lima ali, eu vejo os ônibus superlotados, fazendo um trecho do Benedito Bentes para o centro e do centro para o Benedito Bentes, com 100, 120 pessoas dentro, saindo pelas portas. Num custo da passagem de R$ 3,75. Então, se eu fizer uma conta básica aqui de 120, a gente está falando de 500, quase R$1.000 por um trecho de vinda. E como é que esse custo de operação se paga se eu estou falando de hoje só um motorista? Em comparação, veja, o maior custo não é o motorista, é um dos custos, né? Mas a manutenção e o óleo diesel dos veículos é que encarece o sistema. Sim. Né? Então, o sistema hoje ele é extremamente deficitário. Porque você está olhando, vamos dizer, no horário da sua saída do trabalho ou vinda para o trabalho, no horário de pico, dentro de uma linha que passa na maior avenida. Mas se você pega ônibus em áreas remotas, né, por exemplo, vamos dizer, não remotas, mas em áreas que a densidade popular não é tão grande e o interesse de tráfego não é tão grande, por exemplo, aqui mesmo perto, o Pontal, por exemplo. Né? As linhas do Pontal que saem do Pontal são linhas com poucas pessoas. Por isso que tem poucas linhas, inclusive lá é uma reclamação, nós precisamos de mais linhas. Né? Então, são poucos os ônibus que vão para lá. E eles têm razão. Né? Então, nós temos áreas dentro de Maceió que tem essa deficiência, porque não tem os 700 ônibus, tem os 400. E se botar os 700, aí o rombo é ainda maior. Então, na verdade, assim, o próprio Ministério Público cobrou muito do município essa questão no sentido de poder chegar nesse valor que subsidiasse a operação, porque senão ia parar o sistema de transporte. Isso é uma realidade de todas as capitais, na verdade. Vamos voltar para a pauta nacional. Vamos embora. 8 de janeiro. O que você tem a falar sobre o 8 de janeiro? Cara, o 8 de janeiro, para mim, é uma tragédia. Anunciada.
Você acha que teve gente infiltrado, que foi realmente um movimento de direita? Eu acho que teve gente filtrado, mas as pessoas foram tomadas ali pela emoção e pelo espírito ali do momento, e muita gente boa, muita gente que nunca pensou em fazer isso na vida, acabou fazendo. Mas para mim, houve sim gente lá que foi com o espírito para fazer a algazarra e para fazer a arruaça. E você acha a punição proporcional? Se fosse para o que eu acho que a gente precisa ter responsabilidade individualizada. Não me parece razoável, gente, assim, uma idosa de 60 anos, 67 anos, né, uma avó, uma pessoa réu primário, nunca fez nada na vida, que entrou ali, não quebrou nada, receber 14 anos, 17 anos de prisão. Isso para mim não é razoável. Agora, uma pessoa que chegou, quebrou, foi lá e depredou tudo. Esse aí eu acho que tem que ser punido. Talvez não com 14, 17 anos, porque os crimes seriam diferentes. Né? Então a gente está falando de uma depredação. Não houve ali, eu não consigo ver ali uma tentativa de golpe. Ninguém dá golpe quebrando um vidro. Né? Um golpe se acontece quando você tem um líder, alguém que vai assumir com arma, com força, com tanque, com coisa na rua, para poder tomar e prender o poder constituído. Isso é um golpe. Ali você não tinha nada, ali você tinha senhorinhas e pessoas que estavam ali, que erraram, que fizeram algazarra, que quebraram, depredaram, mas que não tinham a menor condição de dar um golpe, porque não existia nada nesse sentido. Né? Então, assim, para mim, foi um erro grosseiro levado pela falta de informação, de conhecimento, e por um sentimento que terminou sendo criado por algumas pessoas que se aproveitaram do momento para ganhar Pix e para ganhar seguidor, criaram uma euforia coletiva, um estado de transe em algumas pessoas. Né? Então, para mim, assim, eu no dia 1º de janeiro, logo que assumiu o Lula, eu disse, saiam dos quartéis e vão para suas casas. E eu fui duramente criticado porque falei isso. Mas eu sabia que existia a possibilidade de dar uma merda. E deu. Né? Então, hoje, infelizmente, tem pessoas que estão pagando por isso, porque foram levadas nesse sentimento de histeria que foi criado por algumas pessoas que foram, no mínimo, irresponsáveis. Agora, não posso concordar que ali é uma tentativa de golpe de Estado. Não consigo, porque não tinha absolutamente nada por trás que reforce isso. E como é que você vê a atuação do Supremo nesse caso? Eu acho que vai além, né? Assim, primeiro, quando você... O Supremo já decidiu culpar todo mundo. Não tem mais julgamento. Né? E eu acho temeroso porque o Supremo, desde o inquérito da fake news, ele, na verdade, age como toda a cadeia jurídica. Né? Ele é a vítima, ele acusa, ele investiga e ele pune. Né? Então, esse sistema jurídico em cima da personificação somente de uma casa é difícil. Né? Eu não consigo compreender isso como razoável. Agora, e outras coisas que eu acho que a OAB deveria se posicionar diferente, mas o lado ideológico da OAB não permite que se faça isso. Né? Você fazer julgamento virtual daquelas pessoas não é também razoável. Não tem sustentação oral do advogado no STF. E por que essas pessoas estão respondendo no STF se elas não têm foro privilegiado? Então, existem várias questões que realmente nos fazem ficar com o pé atrás em relação a tudo isso. Né? E fora o seguinte, né? O Flávio Dino chega e diz, não tem umas imagens no Ministério. Pronto, e fica por isso mesmo. Você tem medo de constatar publicamente, assim, que o STF é ativista? Veja, quem disse que derrotou o bolsonarismo foi Barroso. Eu não preciso dizer nada. Foi ele quem disse. Nós derrotamos o bolsonarismo. Frase dele. Então, para que eu vou dizer mais nada? Ele já disse.
Ele se coloca como um agente político no momento em que ele fala isso. Não cabe ao STF derrotar bolsonarismo, ou lulismo, ou petismo, ou qualquer coisa desse tipo. Ainda mais com a representatividade tão grande, né, que tem na sociedade. Léo, você falou aí de fake news. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe a fake news da verdade? Como assim? Você acha que quando um veículo de informação, como a Globo, por exemplo, que você citou, solta uma informação sem antes ter checado, ela é validada e aquilo ali é acobertado posteriormente? Veja, quando o erro ou a fake news deles é desmascarada, né, eles colocam como erro. Eu acho que qualquer meio de comunicação está sujeito a erro. Não estou falando do erro em si, eu estou falando também do ativismo. Não, de eles defenderem causas hoje e opinarem sobre aquilo e muitas vezes trazendo dados como é que eu posso fazer? Que não tem base. A grande mídia, na verdade, eu não digo nem somente a grande, eu digo o meio jornalistas hoje, né? Eles têm uma tendência, em sua grande maioria, de um viés progressista. E hoje ele já não tem mais aquele caráter de, pelo menos, tentar mostrar a isenção. Eles não se preocupam mais com isso. Então, o que você tem são pessoas militantes mesmo, como a Daniela, que está lá a Daniela Lima, né? Aquela galega, a Miriam Leitão, que, pelo amor de Deus, Miriam Leitão é surreal, aquela mulher, né? Então, assim... Está ultrapassada, né? Então, assim, o que você tem hoje dentro da mídia são verdadeiros militantes. Né? Então, até o William Bonner, na entrevista com o Lula, ele, antes de começar a entrevista, isentou absolutamente toda a culpa, como se ele fosse um cara inocente. Ele não tivesse feito nada, como se aquilo tudo fosse invenção. Aqueles dinheiros achados em parede não existisse, aquelas malas de dinheiro do Gedel foram hologramas que foram criados. Pô. Pelo amor de Deus. Isso não é o papel do jornalismo. Uma fake news para você? Eu acho que é um falseamento da verdade. E algumas vezes, obviamente, pode cair numa fake news também. Eu não gosto muito desse termo de fake news, sabe? Porque terminou virando um rótulo da direita. Pois é. Mas eu trago isso aqui justamente para a gente conversar sobre isso, porque tem se falado muito da fake news, que é a opinião da direita, muitas vezes com comprovações. Quando você traz um fato, um vídeo, alguma coisa que é real, e às vezes eles rotulam como fake news. De contrapartida, em detrimento de muitas matérias que apontam dados errados e rotulam pessoas a partir daqueles dados, por exemplo. Você pega, por exemplo, vamos lá, o desmatamento da Amazônia. Né? Você não precisa necessariamente fazer uma fake news para manipular a vontade, a opinião do popular. Desmatamento da Amazônia até um ano atrás era um absurdo, era um genocídio, era o inferno em chamas. A minha filha chegou a chegar em casa chorando porque ia morrer asfixiada, porque não ia ter oxigênio, que estava matando a Amazônia toda. Estou falando verdade. Né? E agora a gente está com setembro aí, teve um dos meses, dos piores meses, foi o segundo pior setembro da história da Amazônia, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Né? E você não vai ver a Globo falar nada. Né? Então a omissão da informação e a manipulação da verdade são os instrumentos que essa turma tem usado. E não é só a nível nacional, a nível local também, inclusive. Vou falar um pouquinho do Léo Dias. Você tem hoje... Qual a sua idade? Tenho 43. 43. De onde você vem? Como é a sua história? O que fez o Léo Dias, Leonardo Dias, virar o Léo Dias de hoje, vereador de Maceió por Maceió? Veja, eu nunca pensei na minha vida em entrar no serviço público, né? Muita gente perguntava, Léo, por que você não faz um concurso público? Eu digo, Deus me livre, não quero nunca fazer um concurso público. Não nasci para isso, eu nasci para empreender, nasci para iniciativa privada, eu quero trabalhar, quero ser um executivo de uma grande companhia. Né? Então, minha meta de vida sempre foi muito mais para a iniciativa privada e para o empreendedorismo. Meu pai era um empreendedor nato, né? Meu pai foi um grande empresário. Ele hoje vendeu tudo, foi embora para Portugal, né? Cansou de pagar imposto no Brasil e não receber nada em troca, e foi-se embora para Portugal. Eu decidi ficar aqui porque eu ainda acredito que a gente pode ajudar o Brasil a se livrar desses que parasitam a nossa política.
Mas, assim, eu entendo que eu parei na política por um destino mesmo, por uma missão que Deus deu. Eu acredito muito em Deus, sempre acreditei muito em Deus. Quando eu resolvi ser candidato, minha equipe está comigo desde a época de ativismo, né? E eu dizia muito, eu digo, olha, Deus, só deixa eu ganhar se for plano seu, porque não é meu, né? Então, se for da sua vontade, deixa eu ganhar. E assim foi, né? Ele me deu um mandato. E eu estou político, né? Tenho tentado contribuir com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu penso, e a transformar um pouco a realidade das pessoas. Muitas vezes é frustrante, várias vezes eu já cheguei no meu gabinete e digo, não dá para mim isso, eu vou desistir, eu não quero mais e não sei o quê, mas eu tenho deixado Deus conduzir. Você é casado? Sou casado. Tem quantos filhos hoje? Tenho 3, tenho uma moça de 18, agora com 18. Ah, sua filha é aquela que os meninos ficam tirando brincadeira na sua rede social. Doido pra morrer. Tem 18 anos, uma mocinha, né, fazendo psicologia. Eu digo ela que é uma faculdade de comunismo, praticamente, né? Vai se formar em comunismo, né? Entre psicologia, sai comunista. E eu tenho gêmeos de 7 anos também, né? Dois garotões aí. Tudo da mesma mãe? Eu tenho, na verdade, é um namoro de escola ainda, né? Eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 16 anos, no colégio. Eu casei com 20 anos, casei cedo, hoje estamos 23 anos juntos. Casados, ela mais 4. Pois é. Não é fácil não, porque eu sou chato. Nós conservadores somos chatos. Mas estamos certos. E a sua equipe aqui? Deixa eu chamar eles aqui para mostrar. Ele não quer aparecer, não. Tem a Carol. Carol é meu braço direito. Apesar do sobrenome, muita gente acha que ela é minha filha, da minha família, que o nome dela é Dias também, né? Carol é uma amiga que eu conheci nos movimentos em 2015, eu acho, numa manifestação. Ela pediu para subir no trio para tirar uma foto. Né? Eu digo, suba. Aí ela subiu e nunca mais desceu, né? Então, tá no trio comigo até hoje. Ativista política também? Também, uma pessoa bastante inteligente. É a primeira suplente de deputado estadual, né? Ali, se o pessoal me acha de direita, precisa conhecer a Carol. A gente tava discutindo no brief, ela começou a soltar umas filosofias, fica até com medo. Você viu que eu observei o papo ali, que eu não quero discutir nesse patamar, né? Tem lugar de fala, né? Mulher, negra, não, pronto. E aí? Carol é top. O Maurício, eu adotei agora, né? Eu tava perdido lá com o Collor. E aí eu adotei essa criatura aqui. A falar em Collor, você foi candidato a vice aqui em Maceió. Fui candidato a vice com o Collor, foi. E essa experiência, velho? Cara, assim, eu recebi a missão, né? A gente precisava de um palanque aqui para o presidente Bolsonaro em Alagoas. Existia o palanque do Lula muito bem firmado lá com o Paulo Dantas. Existia o Rodrigo Cunha ali em cima do muro. E não tinha ninguém para o Bolsonaro, né? Então o Collor ele se dispôs a fazer isso, ele já tinha uma aproximação muito grande com o presidente. E aí eu vim compor a chapa aí para rodar o estado aí e levar o nome do presidente. Muita gente fala, Léo, você devia ter saído para estadual, a federal, tu tinha uma vaga certa, mas assim, a minha missão, ela começou defendendo o Brasil e aquilo que eu puder fazer para que o Brasil se livre desse pessoal, eu faria. Né? Então não me arrependo. Isso. E fora assim, o Collor terminou sendo uma boa surpresa, sabe assim, enquanto pessoa, cara muito educado, fino, foi muito atencioso comigo. Você aprendeu com ele? Aprendi muito, não porque eu não sou político, né? Assim, não tenho natureza política, vamos dizer assim, no sentido de conhecer a política, né? E o Collor foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República. O cara tem uma bagagem violenta nesse meio, né? E me ajudou bastante. Assim, eu aprendia muito. Eu ficava ali do lado dele muito mais aprendendo do que me falando, né? Mas, assim, acho que foi muito positivo, né? Dentro daquilo que a gente se propunha a fazer durante a campanha. Não me arrependo, não. Eu faria de novo. O que é a Escola de Líderes? A Escola de Líderes foi uma iniciativa no nosso mandato de ajudar as pessoas a terem aquilo que eu tive. O que é que aconteceu? Eu não cheguei onde eu cheguei, vereador, sozinho. O Leonardo, na verdade, era o rosto que as pessoas enxergavam.
Mas eu tive, na minha história, pessoas muito importantes, como a própria Carol. Né? A Carol, ela abdicou da vida dela quando eu não era vereador, mas ela abdicou muita coisa da vida dela para estar junto de mim e me ajudar em alguns aspectos. Eu tive advogado que fez isso, né? Que estava ali junto para me guiar. Tive o Luiz Vilar, que é um dos maiores nomes do pensamento conservador do Brasil, na minha concepção, um cara que conhece o comunismo como ninguém, conhece o conservadorismo, o liberalismo, e me instruiu intelectualmente para que hoje eu tivesse essa percepção do mundo. Tive pessoas do campo político que me ajudaram a compreender também como funciona a política, do marketing. Então, tudo isso me fez chegar onde eu estava. E essa escola do Líderes era o quê? Passar esse conhecimento. Selecionar pessoas que a gente pudesse ajudar no sentido de se tornarem lideranças, seja no seu próprio campo de atuação, seja no campo da política realmente. Né? Então, nós treinamos algumas pessoas, em torno de 60 pessoas, e hoje elas, enfim, estão caminhando aí. Algumas delas vão ser candidatas agora a vereadoras em algumas cidades, né? E a gente vai estar ajudando aí daqui. Léo, eu tenho ainda algumas perguntas, mas o tempo é curto. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que mudou do Léo, que estava em cima do trio ali em 2016, do ativismo político que ele tinha naquela época, para o Léo de hoje, vereador? Veja, eu acho que muito pouco na essência, né? Eu continuo muito firme naquilo que eu defendia, naquilo que eu entendia como certo e como errado, como verdade. Continua a mesma coisa. Acho que fiz um mandato extremamente coerente com aquilo que eu me propus a fazer. Hoje eu olho para trás e sairia do meu mandato com a consciência tranquila de que não enganei absolutamente nenhum dos meus eleitores. Né? Então, as pessoas que votaram em mim esperavam exatamente que eu fizesse o que eu fiz. E saio com um pouco mais de, vamos dizer assim, experiência no sentido de conviver com as pessoas que pensam diferentes. Eu acho que me amadureceu bastante. Né? Então, tem pessoas que dizem assim, pô, não sei como é que você aguenta uma tecanelma, velho. Né? E eu convivo. Né? Então, assim, a gente aprende a ter um pouco de maturidade, de tato na hora do divergente. Né? Então, eu acho que isso, há um tempo atrás, assim, no início do mandato, podia ter sido um pouco mais complicado, mas hoje eu entendo assim que... E entendo também uma outra concepção, é que a gente não vai resolver absolutamente tudo. Né? A gente vai dar o nosso máximo. Eu acho que toda a direita amadureceu nesse sentido, né? Acho que sim, eu acho que até a própria derrota do Bolsonaro e a própria vitória do Bolsonaro mostrou que não basta a gente chegar no poder enquanto cargo político. Acho que muita gente já compreendeu disso e isso é muito importante. Né? A gente veio agora, por exemplo, na eleição do Conselho Tutelar. Pela primeira vez, a direita, eu não digo nem a direita, eu digo aquela senhorinha que mora num apartamento com a neta, entendeu que existe uma eleição que se chama eleição para Conselho Tutelar e que precisa votar nessas pessoas. Então a conscientização política passou a ser não tão somente que precisa eleger um presidente, que precisa eleger um vereador, mas que precisa eleger pessoas que possam estar representando elas nas várias esferas de poder. Né? E os conselhos, eu tenho batido muito isso na direita, não adianta, a mudança do Brasil não vai vir pela mão de político. Não vai. Vai vir pela eleição, vai vir pela mobilização de uma série de pessoas comuns que vão influenciar dentro das esferas de poder, inclusive no seu próprio dia a dia. Exercendo na família, exercendo no terço da igreja, exercendo no condomínio, na reunião de condomínio, que foi o que a esquerda fez a vida inteira. E nós não aprendemos ainda totalmente isso. Mas estamos na fase de aprendizado. Né? Então, essa eleição de Conselho Tutelar me deixou muito feliz, porque eu vi muitas pessoas chegando para mim dizendo, Léo, quem é que a gente vota para Conselho Tutelar aqui no tabuleiro? Aqui na cidade universitária, Léo, me diz uma pessoa aí que seja cristã. Você virou conselheiro da direita aqui em Maceió, né? A verdade é essa, né? Eu acho que assim... Não é só nesse caso que eu tenho visto isso. Eu acho assim que as pessoas terminam... Eu ganhei pela representatividade que eu conquistei. Né? Eu não gastei nada na minha eleição, praticamente. Né? E vou para uma reeleição também onde eu vou gastar muito pouco. Então, eu represento um pensamento, uma ideia,
né? Pessoas que olham em mim e dizem, pô, o Léo defende a minha voz ali, eu me sinto representada pelo Léo. Então é natural que essas pessoas venham até mim para buscar informações. Por falar em próxima eleição, quais projetos políticos? Não, eu acho que a gente deve ir para a reeleição, né, de vereador e, enfim, nos submeter aí à apreciação do nome do voto popular novamente para vereador. Vou fazer um balanço hoje da sua gestão. Eu estou muito satisfeito. Eu acho que a gente conseguiu fazer exatamente aquilo que a gente... Qual a sua maior vitória nesses anos aí de mandato? O que você pode trazer hoje aqui? Não, isso aí foi porque eu toquei, isso aí foi resultado meu. Ah, cara, tem muita coisa, bicho. Tem muita coisa. Desde a redução das férias do vereador, por exemplo. Ah, para falar nisso, tem uma pergunta que eu pulei aqui que eu vou ter que voltar. Pronto, veja, o vereador, quando eu assumi, que fui conhecer como era o regimento, dos 4 anos que recebe de salário, 1 ano era em casa. Só trabalhava efetivamente 3 anos e mesmo assim só terça, quarta e quinta, né, em tese. Então, a primeira coisa que eu fiz, o meu primeiro projeto foi reduzir as férias em 120 dias do mandato. Né? Então, reduzi 120 dias de férias, foram pro saco. Né? E isso... puto com tudo. Cara, teve gente que ficou chateado, mas assim, na hora de votar, teve que votar junto, né? Eu acho que isso é um legado que o meu mandato deixa e ninguém vai ter coragem de aumentar as férias do vereador, mas nunca na vida. Como é que você diz isso, homem? Os caras aumentou 2 cadeiras agora? Mas aí ainda... Você votou como nessa... No aumento das cadeiras eu votei contra. Eu já tinha ido na Câmara lutar contra o aumento de 21 para 25 em 2019. Né? E votei contra subir de 25 para 27. Eu acho que o problema não está na quantidade, eu acho que está na qualidade. Né? Se nós tivéssemos 25 vereadores... O salário subiu de 15 para 19? O salário subiu, mas aí eu votei favorável. E vou te dizer por quê. Tem 11 anos que o salário do vereador não era reajustado. O último tinha sido em 2012. Então são 11 anos. E a gente não aprova o nosso próprio salário. Essa é uma fake news que a imprensa faz. Nós não aprovamos o nosso próprio salário. O meu salário em dezembro de 2024 vai ser exatamente o mesmo de janeiro de 2021. O salário que foi aumentado foram dos próximos vereadores. E se nós não aumentássemos o salário dos próximos vereadores, passaria 16 anos sem aumento. Porque os próximos vereadores só poderiam aumentar os de outra legislatura. Esse é um tema para seriam 16 anos. Né? E aí, assim, não tem como ser demagógico de dizer que nenhuma categoria, ninguém fica 16 anos sem aumento de salário. Vai também aumentar proporcionalmente, né? E aumentou... Não, se fosse aumentar pela inflação... Qual o percentual que aumentou? 20%, mas 20 e poucos por cento em 11 anos. Em 12 anos. Se fosse botar a inflação, seria quase 80%. Então não seria mais adequado fazer um projeto de lei e vocês mesmos voltar para que outra instância voltasse ao aumento de vocês todos os anos? Mas aí é a Constituição, né? Aí a Constituição é assim, o ministro do STF aumenta o dele e aí vai aumentando tudo. Entendi. Porque a Constituição Federal diz que a gente pode ter 75% do salário do deputado estadual. Aí o salário do deputado estadual já tinha aumentado e da Câmara não tinha aumentado. A gente tem 2 minutos. O que é que você tem para dizer para os nossos ouvintes aí e a gente fazer uma despedida aqui da galera? Não, só agradecer aí o convite, Rodrigo, assim, sempre para mim é uma oportunidade a gente poder mostrar um pouco, bater um papo. Eu faço questão de atender a todos os convites que a gente recebe, né, e deixo muito à vontade para perguntar absolutamente tudo. Eu não me furto a nenhum posicionamento meu. Às vezes a gente desagrada, né, mas também agrada. Eu costumo dizer, né, que tem aqueles que me amam e aqueles que me odeiam, né? O meu mandato ele é de posições muito firmes e muito claras, né? Aqueles que votam em mim votam sabendo em quem está votando e não num objeto de marketing. E assim, fico muito feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo e tenho certeza que a gente ajudou a mudar a realidade de muita gente em Maceió, né? A começar das crianças do abrigo, como eu falei aqui, que estavam vivendo em condições sub-humanas dentro de prédios públicos e hoje contam com estrutura digna para viver. Né? Então, os trabalhos de fiscalizações foram fundamentais nesse sentido, fiscalizações que não pararam por eu ser da situação hoje. Ainda hoje, eu estive numa escola onde 18 crianças estão fora da sala de aula por falta de professor
e denunciei, inclusive no plenário, pedindo à secretária solução a respeito disso. Então, meu compromisso é continuar fazendo esse trabalho ao qual me predispus desde o meu primeiro dia de mandato. Eu também queria agradecer você por ter aceitado o convite, ainda no meu canal iniciando aí com poucos inscritos, né? Mas você não fez acepção de canal. Eu sei que você frequenta aí canais com bastante gente se envolvendo. E agradecer a você, querido ouvinte, que acompanhou a gente aí durante essa hora e ouviu, teve paciência. Pedir a você novamente para se inscrever, para dar aquele likezinho, para me ajudar a fortalecer e crescer a nossa família, tá? Beleza? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu acho que vai ser na próxima terça-feira, tá? Eu informo vocês através do meu Instagram, Rodrigo Araújo MCZ.